Reddit. Minha filha enfrentou o valentão depois que os pais dele não fizeram nada porque acreditavam que ela se apaixonaria por ele. Mas eu disse a ela que ela fez um bom trabalho ao conseguir que o valentão fosse expulso. Olá, preciso saber se estou a perder o juízo. Minha filha, que tem 13 anos, tem um acosador. Ele é um daqueles garotos que tem parentesco com alguém do distrito escolar. Já tivemos vários problemas com esse garoto assediando a minha filha, e infelizmente ela sofre muito com perseguições. Na verdade, vamos transferi-la para uma nova escola, porque as escolas públicas não fizeram nada, e neste último semestre a situação se tornou física. O agressor a empurrou e ela cambaleou para trás. Felizmente foram apenas arranhões, mas eu fiquei furiosa. O agressor foi suspenso, mas ele já tinha sido suspenso anteriormente. Tentei conversar com os pais dele, que sempre inventam desculpas, sendo a mais absurda a afirmação de que provavelmente os dois acabariam juntos algum dia por causa das discussões entre eles. Eu disse sem qualquer dúvida que o filho deles não deve sequer olhar para minha filha e que as únicas palavras que ele deve dirigir a ela são um pedido de desculpas. Eles responderam dizendo que ele já estava suspenso e perguntaram o que mais eu queria. Durante este verão, minha filha estava em um acampamento. Ela me implorou para matriculá-la, mas o agressor também estava lá, e desta vez, durante o intervalo ao ar livre, o professor estava literalmente no telefone quando o agressor, à vista de vários estudantes, empurrou minha filha. Ela se virou e deu um soco no estômago dele. Agora o agressor enfrenta uma possível suspensão do acampamento, não do distrito, mas eu apresentei outra queixa formal, desta vez ameaçando entrar com um processo. Perguntei à minha filha se ela tinha se defendido, e ela disse que teve medo de que ele a machucasse porque a ameaçou dizendo que a deixaria inconsciente. Eu disse que ela tinha feito um bom trabalho ao se defender e que eu estava feliz por ela estar bem. Sugeri assistirmos a um filme e relaxarmos. Contei a história aos meus irmãos no Dia dos Pais e imediatamente meu irmão mais velho e a esposa dele disseram que eu nunca deveria tê-la incentivado a brigar com alguém. Eu argumentei que não a incentivei, apenas fiquei feliz que ela tivesse se defendido quando estava com medo, ainda mais considerando que a pessoa responsável por cuidar dela naquele momento nem sequer estava prestando atenção. Eles insistiram que agora ela poderia achar aceitável bater nas pessoas sempre que se sentisse ferida e que eu era uma péssima mãe por abrir essa porta. Será que eu sou mesmo? Quero dizer, se ela estiver em apuros e correndo risco físico, não quero que jamais pense que terá problemas por se defender, mas agora estou começando a duvidar de tudo. Ela aparentemente está bem agora, e eu tirei a semana de folga para celebrarmos o Dia da Libertação juntas e simplesmente nos desligarmos de tudo isso. Mas eu quero que ela cresça segura. Será que eu fui a vilã por dizer bom trabalho? Caramba, são muitos comentários. Corrijo alguns erros e também esclareço algumas perguntas e suposições, porque não consigo responder a tantos comentários esta noite. Vários estudantes confirmaram a história dela, então não acredito que ela esteja mentindo nem que tenha começado uma briga sem motivo. Ela é uma das jovens mais centradas que existem, e eu não diria que nunca me mentiu, mas posso afirmar que normalmente percebo quando isso acontece. As câmeras estão sendo revisadas porque hoje fiz uma solicitação formal. Não sou pai, sou mãe. Nem todos concordaram com meu irmão, mas pessoas suficientes apoiaram a opinião dele para que eu começasse a me questionar, e tanto ele quanto a esposa dele foram muito insistentes. Atualização 1. Cerca de uma semana atrás, publiquei sobre uma situação de assédio envolvendo a minha filha e mencionei que esse agressor é parente de alguém que trabalha em um cargo elevado no nosso distrito escolar. Entrei em uma reunião com o distrito depois da minha solicitação formal pelas imagens das câmeras do incidente, e continuei acompanhando tudo por correio eletrônico e por telefonemas, mas sempre recebia respostas evasivas. Eu estava frustrada. Conversei com a minha melhor amiga, que trabalha na área da educação, e ela sugeriu que um boletim de ocorrência, cito, colocaria um maçarico Bunsen sob o traseiro deles. Ela estava certa. Assim que obtive uma cópia da minha denúncia por agressão, reunida com todas as minhas queixas anteriores e com os registros de correio eletrônico trocados com o policial responsável pelos recursos da escola dos meninos, enviei tudo para o meu ponto de contato no distrito. Foi um verdadeiro milagre. Eles me telefonaram no mesmo dia. Uma reunião foi organizada e vou me encontrar com eles na próxima semana. O Dia da Libertação foi maravilhoso e a minha menina se divertiu muito. Ela não foi punida e, sinceramente, eu estava adorando passar tempo com ela. Aproveitamos o dia, assistimos a um filme, fomos às compras e assim por diante. Eu trabalho bastante e sou mãe solteira, então momentos livres fora dos fins de semana têm sido raros ultimamente, especialmente agora que ela participa de acampamentos, faz novos amigos e quer ir a festas do pijama e tudo mais. Publiquei algumas fotografias na minha conta privada e o meu irmão me enviou uma mensagem. Não vou entrar em todos os detalhes porque o texto dele era longo, mas basicamente ele disse que eu estava estragando a minha filha quando, segundo ele, ela deveria estar sendo castigada por brigar na escola, e que eu acabaria criando uma criminosa.
Eu disse para ele cuidar da própria vida e dos próprios filhos. Ele respondeu dizendo que ela nem sequer era realmente minha, e eu perdi completamente a paciência. A minha resposta foi que ele nunca me apoiou desde que o meu esposo morreu e, pensando bem, nem mesmo apoiou quando nos casamos. Portanto, eu não valorizo a opinião dele sobre a minha filha. E se ele e a esposa quiserem ensinar aos próprios filhos que eles devem deixar que alguém os machuque, ou machuque outras pessoas, e que os agressores podem fazer o que quiserem, então talvez seja a hora de passarmos menos tempo com eles. Íamos participar da festa de aniversário da minha cunhada antes de tudo isso acontecer, um evento familiar. Acho que por enquanto a minha filha e eu vamos deixar essa celebração de lado. E antes que perguntem, ela não é filha biológica minha, mas legalmente é. No sentido mais verdadeiro, eu a amo mais do que qualquer coisa. Eu a adotei formalmente quando ela tinha 2 anos, depois que me casei com o pai dela. Ele faleceu quando ela tinha 6 anos, e desde então eu tenho a guarda exclusiva. A mãe biológica dela não faz parte das nossas vidas. Desde que o meu esposo faleceu, tem sido apenas ela e eu no dia a dia. Espero poder atualizar novamente depois da reunião com a escola. Atualização 2. Tivemos a reunião pelo Zoom. Entrei esperando que teria de chegar com tudo, como uma completa maníaca. Eu estava pronta para explodir, para ir totalmente ao extremo. Porém, suponho que todo o trabalho legal que venho fazendo em torno dessa situação tenha sido fogo suficiente sob eles. Pediram de forma indireta que eu não envolvesse ainda mais as autoridades. A gravação que finalmente apareceu comprovou a história da minha filha. Com essa evidência e com tudo que consegui apresentar, além do fato de que tenho o contato de um advogado que se comunicou com eles, o distrito finalmente expulsou o garoto. Garantiram-me que ele não estará na escola no próximo semestre. Foi uma vitória, mas não suficiente para que eu interrompesse as ações legais. Talvez isso faça de mim a vilã, mas que se danem, eu não me importo. Estão sendo apresentadas acusações por agressão com o vídeo como prova. Aqui, esse tipo de acusação não arruína a vida de alguém, a menos que ele continue mantendo o padrão de abuso. Também estou analisando a possibilidade de colocar minha menina em uma escola voltada para ciências, tecnologia, engenharia e matemática, já que essa é a paixão dela no momento. Pesquisei pacotes, mensalidades e tudo mais. Estaremos apertadas, mas é possível. Acredito verdadeiramente que ela é talentosa, inteligente e trabalhadora, e que vale a pena dar-lhe a oportunidade de explorar essa área, mesmo que traga alguns inconvenientes. E como se isso não bastasse, veio mais uma surpresa. Minha filha nem sequer sabe da reunião. Ela tem estado feliz em outro acampamento durante o dia. Mas, há alguns dias ela me perguntou, mamãe, você acha que eu sou uma pessoa má? Eu disse que não. Ela perguntou porque o tio dela pensava isso. Perguntei o que ela queria dizer. O enteado do meu querido irmão tem trocado mensagens com a minha filha, porque eles são realmente próximos. E foi assim que descobri que o meu irmão anda falando mal da minha menina pelas costas. Ele a chama de minha gatinha de rua, e diz que ela não é realmente da família. Isso foi a gota d'água. Vou fazer um churrasco na minha casa para o dia 4 de julho e formalmente o desconvidei, ele e a esposa. Enviei-lhe uma mensagem dizendo que a forma como ele trata a mim e a minha menina é simplesmente inaceitável. Eu sou mãe e o meu dever é com a minha filha. Não posso permitir que alguém que a menospreza e a trata mal entre no seu lar, o lugar onde ela deve estar segura. Ele não é uma pessoa segura para minha filha e, portanto, não é bem-vindo na minha casa. O meu irmão perdeu totalmente o controle comigo, de maneira tão intensa que precisei silenciar o número dele por algum tempo para ter paz. Ele começou com insultos e provocações, mas depois passou a atacar diretamente a minha menina. Chamou-a de coisas horríveis e disse que eu era desmiolada por ficar com a minha garota de rua, depois de todo o problema que ela teria causado. Tudo que eu perguntei foi, qual é o seu problema com ela? Você está realmente fazendo o possível para odiá-la. Como é que um homem adulto sente prazer em odiar uma criança? Ele me mandou ir para o inferno, então enviei capturas de tela para a mamãe. Sim, eu fofoquei. Sou adulta e simplesmente não me importo mais. Esse sujeito é o meu irmão, eu o amo, mas não gosto dele. E se ele vai mostrar todo o seu pior lado, então prefiro pedir à mamãe que o expulse com um pedaço de pau se necessário. Isso aconteceu há cerca de 1 hora. Minha menina e eu saímos para comer pizza. Divirta-se, mano. Agradeça por ser a nossa mãe e não eu quem está prestes a colocar juízo na sua cabeça esta noite. Vou tentar conversar com a minha filha sobre a escola e, tristemente, sobre o fato de que esse tio e essa tia são, sem sombra de dúvida, pessoas completamente desprezíveis. Não usarei essa frase, mas estou extremamente irritada. É por isso que eles não estarão por perto, e talvez tiremos um tempo só para nós duas. Somos uma equipe, ela e eu contra o mundo. Sempre estarei ao lado dela. Ah, e nós duas vamos fazer aulas de Krav Maga, obrigada pelas sugestões. Com o agressor resolvido, acredito que esta seja a minha atualização final. Quero agradecer a todos que ajudaram esta mãe a manter a sanidade e que foram tão solidários.
É impressionante como palavras simples, gentis e afirmativas podem fortalecer uma pessoa. Para aqueles que compartilharam histórias de terem sido vítimas de bullying, sinto muito que tenham passado por isso. E quanto aos agressores de vocês, que um grão de pipoca fique preso em cada dente e que eles jamais consigam removê-lo pelo resto de suas vidas. Com amor, sempre. Atualização 3. Estou sem palavras. Há alguns dias eu disse ao meu irmão mais velho, Mark, e por extensão, também à esposa dele, Yuli, que enfiassem a opinião deles onde o sol não alcança. Isso aconteceu depois de Mark iniciar uma tempestade de mensagens sobre a minha filha adotiva. Para contextualizar, minha filha Vivi pode não ser minha biologicamente, mas é minha filha. Eu a conheço desde o primeiro ano de vida dela. Tenho sido a mãe dela desde então. Casei-me com o pai dela quando ela era pequena demais para lembrar, e mais tarde a adotei legalmente. Ela sempre me chamou de mãe. Quando meu esposo faleceu, tornou-se apenas ela e eu contra o mundo, o nosso duo dinâmico. Recentemente, Vivi não começou uma briga, mas foi ela quem a terminou, defendendo-se de um agressor que ela havia suportado por muito mais tempo do que deveria. Toda a saga está na minha conta, se quiserem ver os detalhes, mas, em resumo, ela se defendeu fisicamente dele. Agora ele está expulso. A minha filha não foi punida em casa, na verdade, eu lhe disse bom trabalho por defender-se. Foi aí que o meu irmão, com o cérebro de fenda, começou com as loucuras dele. Ele nunca gostou do meu falecido esposo e gostava ainda menos da nossa filha. Sempre tinha algo rude a dizer sobre eles. Mas desta vez, ele se lançou em uma enorme diatribe sobre como Vivi, segundo ele, crescerá para se tornar uma criminosa, que eu estou incentivando a violência, e que da próxima vez que alguém ferir os sentimentos dela, achará que está tudo bem iniciar uma briga. Yuli acrescentou que estava preocupada porque, segundo ela, lares de mães solteiras produzem crianças raivosas e reprimidas, que têm muito mais probabilidade de acabar na cadeia. Eu disse que nunca pedi as opiniões deles, e o restante dos meus irmãos concordou comigo. Mas o meu irmão não tinha terminado. Ele me mandou mensagens vis e ofensivas sobre a minha filha, e o enteado dele enviou vídeos e capturas de tela do meu irmão chamando-a de gatinha de rua, aparentemente o insulto preferido dele, além de dizer que ela não é minha filha e outras barbaridades semelhantes. Por isso, eu o desconvidei formalmente do meu churrasco de 4 de julho. Disse que ele não deveria dirigir a palavra nem sequer olhar para ela até que corrigisse a atitude dele. Ele simplesmente se encheu ainda mais de coragem. Para esclarecer, ele é o mais velho, mas também é adotado. Biologicamente, ele é meu primo. 2 dos 4 filhos dele são enteados porque Yuli é viúva. A hipocrisia dele é de tirar o fôlego. Pedi então que a minha filha me enviasse toda a evidência que tinha e que apagasse tudo do telefone dela. E eu reuni todas as minhas capturas e demais provas e enviei tudo para minha mãe. O clima de fofoca ficou intenso, mas eu não tenho tempo para essa porcaria. Não sei o que a minha mãe lhe disse, mas ela me ligou naquela noite, poucas horas depois, e pediu que eu a avisasse se ele decidisse mostrar novamente todo o traseiro dele. Ela conversou com Vivi pelo viva voz enquanto eu terminava de preparar alguns petiscos antes de dormir. Disse à minha filha que a ama muito, que o tio Mark está sendo um completo idiota e que se a tia Yuli tentar incomodar Vivi ou a mim novamente, era para ela contar imediatamente. No dia 4 choveu torrencialmente, então o meu churrasco teve apenas alguns familiares que moram perto e alguns amigos. Vivi estava feliz, derrotando os tios no Mario Kart enquanto os adultos bebiam, dançavam ou observavam a chuva no meu alpendre. E então, quem entra? Mark, Yuli e os 4 filhos deles. Yuli se aproximou de mim com um frango inteiro e perguntou onde poderia deixá-lo. Eu fiquei completamente surpresa. Perguntei o que ela fazia ali e por que eles estavam ali. Aparentemente, o meu querido irmão não havia contado a ela sobre a nossa última briga nem sobre o fato de a convidação ter sido revogada. Ela parecia genuinamente surpresa. Eu já estava furiosa naquele ponto, mas as crianças estavam jogando videogame e Vivi parecia feliz. Vivi estava, de maneira bem clara, ignorando o meu irmão, que lhe disse olá. Como ele não recebeu resposta, começou a se queixar, embora sempre presuma ter bons modos. Meu outro irmão aproximou-se dele e começou a falar em voz baixa. Eu podia ouvir Mark discutindo, mas sei que o meu irmão apenas mantinha a mão no ombro dele. Olhei para Yuli, que parecia entrar em modo de pânico e tentava resolver a situação. Disse a ela que escutasse. Se quisessem deixar as crianças ali por algumas horas, tudo bem, mas o meu irmão não era bem-vindo na minha casa, então ela precisaria ser a pessoa a voltar para buscá-los. Ela me agradeceu e caminhou até o meu irmão, que agora tinha os nossos outros 2 irmãos falando com ele. Ouvi Mark dizer: crianças, vamos embora, e a esposa respondeu: não, crianças, eu voltarei às 3 horas. Comportem-se, e ela mesma os levou. Enviei uma mensagem lembrando-o de que não deveria falar com a minha filha e que ele não era bem-vindo na minha casa até que se desculpasse por todo o abuso verbal direcionado a Vivi e mudasse completamente a atitude dele em relação a ela. O meu padrasto e a minha mãe chegaram pouco depois, e quando ouviram o que havia acontecido,
O papai levou seu cachimbo para o alpendre e sentou-se bem ao lado da porta. A mamãe conversou com Yuli e combinou que ela levaria as crianças de volta para casa quando fosse embora, e apesar de tudo, conseguimos aproveitar o restante do tempo. Hoje é domingo. A minha mãe nos pediu para irmos todos à igreja esta semana, então fomos. Ela me avisou que talvez Mark estivesse lá. Contei isso a Vivi e ela disse que estava bem. Eu disse à mamãe que também estava tudo bem, mas que Mark deveria manter bastante distância da Vivi, e mandei ao Mark uma mensagem dizendo que precisava manter-se longe da minha menina. Ele respondeu: não preciso de lembretes. Muito bem, então. O culto correu bem. Eu não sou muito de igreja, mas Vivi participou de um solo e cantou lindamente, então esta mãe ficou radiante. Havia comida no salão de eventos e Vivi me perguntou se poderia ficar um pouco conversando com as amigas. Claro, disse a ela, divirta-se. Tudo correu bem por cerca de 45 minutos. Eu estava sentada com o meu padrasto e um dos meus irmãos quando Mark se aproximou para se despedir. Todos receberam um abraço, menos eu. Não me importei. Ele disse: a Kitty se saiu bem lá em cima, e eu respondi: quem? Consegui ver o exato momento em que ele percebeu que havia cometido um erro. Não sei se ele realmente quis dizer Kitty ou não, e honestamente não importa. Repeti: quem? E ele murmurou Vivi. Assenti e disse que esse é o nome dela, o nome que sempre teve. Yuli tentava fazer com que todos fossem embora, e ele quase o fez quando Vivi e as amigas se aproximaram. Depois, Vivi me contou que viu o tio se aproximar de nós e não me abraçar, e isso a deixou irritada. Por isso, ela veio com as amigas para estar perto e me apoiar. Eu lhe disse que sou adulta e não preciso que ela venha me defender, que esse é o meu trabalho, proteger a ela, não o contrário. E a resposta dela foi apenas um aceno de cabeça. Mark elogiou Vivi e ela respondeu com um simples obrigada, e logo me perguntou se eu estava pronta para irmos embora. Disse que sim, se ela também estivesse. Mark me enviou uma mensagem curta dizendo que eu o envergonhei, a ele e a toda a nossa família, com o espetáculo que eu teria montado. Agora ele está irritado porque, segundo ele, não precisávamos transformar os nossos problemas em assunto público na igreja, e que eu nem sequer frequento a igreja. Então por que invadir o espaço seguro dele? Ele me chamou de imatura e disse que eu deveria manter-me longe dos filhos dele para não ensinar-lhes maus modos. Eu não respondi. Vivi está se vestindo e vamos para a casa da minha mãe para almoçar. O meu padrasto disse que Mark se recusou completamente a ir quando confirmou que eu estaria lá. Mark disse aos nossos pais que se eu estiver em algum lugar, ele não estará. A minha resposta foi simples: prometo. Disse ao papai que se ele quer continuar assim, podemos entrar em não contato total. Não tenho paciência para esse tipo de tolice, e isso também significa que não vou ajudar da próxima vez que ele precisar de algo. Estou fora. O papai ficou calado por um instante e disse que entendia, mas pediu que eu lembrasse que os filhos de Mark não têm culpa de nada. Tudo bem, se eu quiser atingir o Mark onde dói, mas ele pediu que eu não direcionasse raiva às crianças. Respondi que conversaríamos quando chegássemos. Ele provavelmente vai querer falar sobre as nossas férias em família, para as quais eu cuidei das reservas do hotel e dos passes, porque o meu trabalho é nessa área. Normalmente sou a pessoa de referência para esses assuntos. Vamos viajar na primeira semana de agosto. Tentamos fazer uma grande viagem de família uma vez por ano. Vamos ver como, em nome de Deus, isso vai funcionar. Atualização 4. Peço desculpas. Publiquei isto no dia seguinte a tê-lo escrito. Estou cansada. Acho que escolhi o grupo errado para isto, porque Mark está com as idiotices dele mais uma vez. A noite passada foi interessante. Minha menina e eu chegamos e ela foi imediatamente brincar com os primos. Eu me sentei na grama com o meu padrasto e meu irmão que já estavam lá. A mamãe estava na cozinha. Perguntei se ela precisava de ajuda, mas recebi o mesmo saiam da minha cozinha de sempre, então recuei para minha própria segurança. Yuli chegou e veio direto até mim, perguntando se eu estava bem. Disse a ela que o meu problema era com Mark, mas que da mesma forma, me incomodaram as palavras dela sobre a minha menina e os comentários sobre pais solteiros. Conversamos. Yuli é fruto de um lar monoparental, algo que eu não sabia. Eu acreditava que os dois pais dela haviam falecido. Ela sente profundamente que as crianças precisam de um pai e uma mãe na casa. Admitiu que Vivi é uma boa menina e que acredita que eu faço um bom trabalho com ela. Mas também disse que quando Mark entra em seus momentos entre aspas, ela aprendeu a não ficar no caminho. Não queria insistir, mas perguntei se ela estava bem. Ela fez aquela expressão de nem pense nisso, então recuei. Disse a ela que amo as crianças e que farei tudo o que estiver ao meu alcance por elas, mas que Mark está trabalhando duro para conquistar sua passagem definitiva para a vila do não contato para sempre. Eu o amo, mas não gosto dele, e ele é uma ameaça real e presente para minha menina e para o bem-estar dela. Yuli disse que entendia e que esperava que ela e eu pudéssemos conviver bem, pelo menos pelo bem das crianças, para que elas não fossem excluídas também. Ela me contou que eles têm tido problemas recentemente porque a filha dela, Sadie, e Mark têm batido de frente.
Aparentemente Sadia é parecida com o pai biológico, teimosa. É uma boa menina, com um coração extremamente gentil, mas sensível. Yuli disse que isso acontece porque Sadia é empática e espera que todos também o sejam. Passei-lhe uma cerveja e perguntei o que ela queria dizer, porque, sendo sincera, eu queria a fofoca. Estava curiosa. Esta foi a vez em que Yuli mais se abriu comigo sobre a vida dela em casa. Ela e eu temos toda uma história, e provavelmente terei de publicar sobre isso depois. Sempre achei que ela simplesmente não gostava de mim. Bebemos um pouco e ela admitiu que ela e Mark têm discordado muito na criação dos filhos. Sadia o chama de pai, e ela é a única dos enteados que faz isso. Mas os dois têm discutido com frequência. Recentemente Sadia disse que o odeia e simplesmente se recusa a olhá-lo nos olhos, além de dar respostas de uma única palavra para Yuli. Os olhos de Yuli se encheram de lágrimas, e ela os enxugava pedindo desculpas, dizendo que havia sido demais. Depois de a mamãe falar com ele, Mark tem estado muito fechado. Consegui extrair que, quando a mamãe o chamou, ela foi direto ao ponto e disse algo como: "Quem você pensa que é para intimidar uma criança, a sua neta?" Como se ela não fosse tomar partido. Ele tentou retrucar, mas ela continuou falando e finalmente perguntou por que ele não gosta dela. Ele se ofendeu e disse que gosta e que quer que ela conquiste algo na vida. Mas a mamãe deixou claro que se ele vai interagir com a minha menina, precisa seguir as minhas regras, assim como eu sempre respeitei as regras dele com os filhos dele. Yuli disse que a mamãe literalmente falou: "Esta não é a sua casa, estas não são as suas regras." E disse que estava profundamente decepcionada por ele tratar uma criança adotada da mesma maneira que ele odiava ter sido tratado. Yuli disse que não soube muito mais a partir daí, porque a conversa virou uma briga entre os dois. Ele nunca lhe contou que era adotado, o que para mim é uma loucura, porque isso não é nenhum segredo de Estado. Quero dizer, nós não usamos a palavra adotado na família, mas pelas regras biológicas, eu sou a única filha da minha mãe e sei que ele é o único filho dela. Nunca fomos estranhos ao conceito de família escolhida, jamais fomos. Mesmo assim, Yuli ficou chocada com o que ouviu, mas parecia genuinamente magoada. Ela acreditava que Mark fosse filho do meu pai biológico, o que tornaria a mamãe a madrasta dele. Não é o caso. A mamãe é biologicamente tia dele, porque a mãe dele faleceu por complicações no parto. Pelo que sei, ela era incrivelmente doce e sabia que o parto poderia ser perigoso. Por isso, deixou o documento pronto para que a mamãe assumisse a guarda caso algo acontecesse com ela. Contei tudo isso a Yuli e ela ficou pálida. Mark fazia parecer que o meu irmão mais novo, Mark e eu éramos irmãos biológicos completos, e que todos os outros eram adotados. É uma teia de mentiras tão confusa que eu genuinamente nem tenho certeza se consigo destrinçá-la por completo. Yuli passou o resto do tempo conversando com todos e bebendo bastante. A mamãe deixou que ela ficasse, e o papai telefonou para Mark dizendo que ela e as crianças permaneceriam ali. É verão. As crianças ficarão bem com a piscina da mamãe e com o avô. A mamãe levou Yuli para o quarto de hóspedes, e eu comecei a fazer perguntas enquanto as crianças assistiam a um filme na sala. O que diabos está acontecendo com Mark? Por que isto está acontecendo? Ele nem sempre foi assim, então eu estava sinceramente furiosa. Vocês não precisam acreditar, mas eu geralmente sou muito equilibrada. Sou tranquila na maior parte do tempo. Costumo ser aquela pessoa que prefere conversar calmamente, de um para um, sem fazer escândalo. Mas esta é a minha menina. Eu já fui calma o suficiente, e ele é o tio dela. Nós podemos tentar dançar ao redor um do outro, mas isso vai ter de ser enfrentado eventualmente. E a minha menina ama os primos. Isto vai doer muito mais nela do que em mim ou nele. E que se dane, se o ego dele vale mais do que o bem-estar da minha filha, então ele não é meu irmão. Qualquer pessoa que busque ferir Vivi não é família. Eu posso não tê-la parido, mas caramba, eu a amo, e não serei a mãe que a obriga a aturar a família quando a própria família é a fonte da dor. A mamãe ficou em silêncio, e o papai fez aquela expressão de tristeza misturada com frustração e se afastou. A mamãe me levou para o quintal e nos sentamos no jardim. Ela disse que não estava me contando nada daquilo para desculpar Mark, de forma alguma, mas que sentia que parte disso era culpa dela. Mark veio morar com ela por causa dos pais biológicos, e quando descobriu que o pai o tinha abandonado, ficou muito revoltado. A mamãe disse que ele perguntava por que o meu pai, o pai adotivo de Mark, era tão distante com ele. Disse que com o tempo o meu pai melhorou, mas que sim, usou a expressão gatinha de rua, algumas vezes. Eu realmente sinto pena dele, de verdade, mas isso não é suficiente para que eu ache que devo consertar tudo. Então eu disse, é muito triste, mas ele escondeu sua origem até mesmo da própria esposa. Os enteados o odeiam. Isto já saiu completamente do controle. Ela disse que o assédio contra a minha menina é apenas um sintoma disso, mas que ainda assim, ele não ganha um passe livre. A mamãe concordou. Disse que tomou uma decisão. As férias podem continuar com a minha ajuda, mas ele não será mais convidado. Disse que Yuli tem permissão para ir, mas sob regras rígidas. As crianças irão, mas eu posso cortar tudo se quiser.
E pode ser apenas uma festa do pijama na casa dela, com as crianças, enquanto os adultos aproveitam noites sem crianças. Eu disse que daria uma resposta até terça-feira. Amanhã Vivi está em uma festa do pijama com a melhor amiga, e eu tenho trabalho para fazer esta noite, então há muito na minha cabeça. Mas achei que devia postar uma atualização sobre tudo isso. Estou, acima de tudo, cansada. Mas não vou recuar. A mamãe disse que conversará com Mark outra vez, mas eu disse que mesmo que ele parasse com os insultos, eu precisaria de um pedido de desculpas para Vivi e que ele buscasse ajuda. Eu amo Mark e sinto pena dele, porque sinto que agora ele está simplesmente triste. Ele se sente sozinho, mesmo não estando. Ele tem sido meu irmão desde antes de eu nascer. Sempre o amarei, mas ele está sendo um idiota. E se ele não é uma pessoa segura para minha menina, não terá permissão para se aproximar de nós. Simples assim. Não vou fingir que isso é fácil. É uma tortura. Somos uma família muito unida, mas não vou torturar a minha própria filha obrigando-a a ficar perto de alguém que a maltrata. Não vou ensiná-la a se encolher diante de agressores, mesmo que o agressor seja da família. Recebi esta mensagem dele há cerca de 1 hora. Um emoji de rosto decepcionado e está bem, você venceu. Não respondi. Depois ele enviou, por favor, maninha, eu não consigo suportar isso muito mais. Também não respondi. Então, após 5 chamadas perdidas, enviou. Eu entendo. Não sou seu irmão, está bem. Mas sou família. Você pode reconhecer isso? Tratei Vivi mal, perdão. Ela é a melhor. Eu te amo. Fala comigo. Eu preciso falar com você, está bem? Eu não respondi. Ele então mandou uma sequência de pontos de interrogação. A mamãe está com a minha menina, então vou assistir ao filme Megan 2.0 e simplesmente existir por um tempo. Eu sei que posso parecer uma mãe terrível, e aceito isso, mas eu apenas preciso de um segundo. Preciso buscá-la daqui a algumas horas, então aqui estou eu, esperando para entrar no cinema. Atualização 5. Bem, a merda oficialmente atingiu o ventilador. Felizmente Vivi não estava em casa para nada disso. Ela ficou com a avó até a festa do pijama e desde então tem ficado na casa de uma amiga. Aproveitei o tempo para desfrutar um pouco de paz, assistir a Bob's Burgers, não me julguem, e beber um pouco de uísque. Eu estava aproveitando para analisar meus sentimentos sobre tudo isso e para não me preocupar que Vivi me pegasse triste. Ela tem 13 anos e parece ter 45, mas não quero sobrecarregá-la fazendo-a se preocupar comigo. A verdade é que dói para caramba. Eu amo meu irmão, e o comportamento dele dói. Cortá-lo dói. É vergonhoso que tudo tenha chegado a este ponto. Houve batidas na porta. Batidas agressivas. Peguei meu taco de beisebol e olhei pela câmera da campainha. Mark estava bêbado e chorando. Falei com ele pela câmera enquanto mandava mensagens para minha família. Tivemos uma conversa longa enquanto nosso irmão seguia em direção à minha casa para buscá-lo. Ouvi Mark reclamar que eu amo a minha pirralha mais do que a ele. Perguntei como diabos ele esperava que uma mãe não protegesse sua filha. Discutimos, ele disse coisas horríveis, mas finalmente saiu a verdade. Ele foi intimidado por alguns membros da família e por pessoas da escola quando era jovem. Diziam que ele não seria capaz de conquistar nada, e por isso trabalhou tão duro para conseguir seus diplomas e o seu emprego. Escutem, foi horrível ouvir pelo que ele passou. Pelo que consegui compreender, já que ele estava bêbado, foi algo que nenhuma criança deveria viver. Mas como diabos, isso desculpa a forma como ele tratou a minha filha e a mim? Como isso faz ser aceitável que a minha menina me pergunte se é uma pessoa má, porque ele meteu na cabeça dela que é uma gatinha de rua indesejada? Ele não discutiu, até se desculpou. Disse que não consegue sobreviver sem família e pediu que, por favor, eu não o abandonasse. Que ele faria melhor. Implorou para que eu não colocasse todos contra ele. O nosso irmão chegou e me disse para manter a porta fechada. Mark deu um soco, e os dois se agarraram no meu alpendre por uns 10 segundos, até que Mark parou e se sentou chorando. Foi bagunçado. Sei que o meu irmão me disse para não me preocupar e que falaríamos no dia seguinte. Depois ele mandou mensagem num grupo com o nosso outro irmão, Sion, e a nossa irmã, Zaria, explicando que Mark e Sion estavam bebendo em um bar local. Sion queria descobrir o que diabos fazia Mark agir assim. Mark contou a ele sobre o abuso e sobre o apelido gatinha de rua. Disse que sempre sentiu que não era realmente parte da família, especialmente quando todos nós começamos a crescer, casar e alguns de nós a ter filhos. Ele queria que tudo fosse como antes, mas agora a família dele está se desfazendo. Thalia se mudou com a namorada, e os nossos pais falaram sobre vender a casa para comprar uma menor, já que todos os filhos saíram do ninho. Depois, aparentemente, Sadi disse a ele, durante uma discussão, que ele não é o pai verdadeiro dela. Yuli começou a falar sobre uma separação de teste. Eu não tenho contexto dessas coisas, apenas sei que aconteceram. E então, segundo Mark, e estas são palavras dele, não minhas, eu e ele começamos a discutir. Agora ele transformou tudo em todos estão contra mim, que o estamos isolando e abandonando. Sion disse a ele que deveria ir para a terapia, e Sion é psicólogo, conhece colegas que podem ajudar.
Mark ficou furioso e saiu do bar. Depois de 1 hora estava no meu alpendre quando nosso irmão chegou até ele, o colocou no carro e Mark começou a dizer que se odiava e que agora todos os outros também o odiavam. Começou a falar de coisas sombrias e de autolesão, então nosso irmão decidiu levá-lo para a casa da mamãe e do papai. Parece que ele se acalmou um pouco e o Lily falou algumas verdades pesadas por desaparecer e agir assim. Ela deixou claro que ela e as crianças ficarão na casa e que ele deve manter distância por pelo menos 1 semana. O papai diz que Mark está quebrado, que não fala mais do que 3 palavras seguidas. Ele tem estado deitado e tirou tempo do trabalho. Basicamente, todos lhe demos um ultimato, para que o casamento dele se salve, segundo Yuli, para que lhe seja permitido se aproximar de mim novamente e para que não seja excluído dos eventos familiares que eu organizo e financio. E para continuar contando com a ajuda da mamãe e do papai, ele precisa ir para a terapia. Ele disse está bem, e não muito mais. Ele me enviou uma única mensagem há pouco. Perdão. E nada mais. Escrevi aos meus pais, e eles disseram que ele está fisicamente bem, apenas no laptop. Eu me preocupo com o meu irmão, mas não posso me desviar. Vivi é o meu foco, e ela também precisa de terapia. Quero conseguir que ela seja atendida antes das férias familiares, se possível, mas não sei se será viável. Tenho muita pesquisa para fazer. Felizmente tenho esta noite e amanhã a casa só para mim, já que Vivi aproveita o tempo na casa da amiga e quer passar mais uma noite lá. Depois, elas terão uma excursão com festa do pijama amanhã à noite. Vou usar esta noite para pesquisar e assistir a um filme ou algo assim. Amanhã, revisarei tudo com a minha família. É muita coisa. Estou trocando mensagens com Yuli agora para ver como estão as minhas sobrinhas e sobrinhos. Eu só quero que isso termine. Atualização 6. Estou usando isto como meu diário, de certa forma. Não falo muito sobre meus sentimentos com outras pessoas, então isso terá de servir por agora. O meu irmão finalmente aceitou os nossos termos. Ele enviou por correio uma carta de desculpas para minha menina. Pela forma como foi escrita, eu só lhe entreguei a última página, que continha apenas 5 linhas de desculpas. O restante da carta eram justificativas e explicações que ela não precisava ver. Eu disse isso a ela e expliquei que quando completar 18 anos, se quiser ler tudo, será a escolha dela. Não vou jogar nada fora, não acredito em esconder as coisas. Mas agora, ela é uma criança. Então, por enquanto, vai para o baú. Eu recebi a minha própria carta também, e é por isso que sei que ele está realmente buscando ajuda agora. A ideia de perder a esposa e os filhos o destruiu. Ele disse e reconhece que sempre teve muito amor por mim, claro, mas também muito ressentimento. Isso exige contexto para ser explicado. Eu fui uma gravidez difícil. Ele via a mamãe com dor, ou pelo menos desconforto, semanalmente e eu era a causa. Saber que estava chegando a menina que ela tanto desejava fez com que ele se ressentisse de mim, mas nós nos aproximamos. Eu o amava, eu o idolatrava até. Fomos muito unidos até que conheci o meu falecido esposo. Mark o odiou desde o início e admite isso. A carta diz que o ódio dele não veio exatamente de discordâncias de opinião, mas sim porque a partir de então, minha atenção estava no meu namorado, depois esposo, e mais tarde na filha dele, a minha menina. Falei com a mamãe em uma ligação que não tinha relação com isso, e ela me perguntou se eu tinha recebido as cartas. Eu disse que sim e li para ela a carta destinada à minha filha. Minha menina é muito forte. Ela perdoou o tio, mas não vai esquecer, e não quer que ele esteja perto dela. Não confia nele, mas será cordial. Ele não tem direito de participar da vida dela. Ela destacou que eu estou do lado dela, assim como os avós, os meus pais. Ela expressa decepção nele por não ter tomado decisões melhores e afirma sua esperança de que ele seja mais gentil com os próprios filhos. Ela ainda não enviou a carta dela para ele, mas este é o resumo. Eu disse à minha mãe que as férias acontecerão, mas que ele não está convidado. Também falei com a esposa dele. Nós estamos bem. Ela irá às férias com as crianças. A minha raiva deu lugar à tristeza e ao cansaço. Ainda bem que a minha menina é forte como aço, além de ter um coração bondoso. Mas eu não dou isso como garantido. A terapia e a comunicação são sempre fundamentais. E eu não estou sozinha. Os meus irmãos deram um passo à frente e têm ajudado. Não me sinto mais tão sozinha se algo, sinto-me sobrecarregada. Então, acho que vamos seguir um dia de cada vez. Obrigada por me deixarem desabafar. Escrever tudo isso realmente ajuda. Atualização 7. Peço desculpas por não ter atualizado, mas francamente ser mãe solteira já é um trabalho em si, e então a escola voltou com tudo e todas aquelas coisas. Mas vocês não estão aqui para esse tipo de conversa então, por onde começar? Acho que posso começar dizendo que aparentemente esta história foi lida por alguém no YouTube. Além disso, minha história acabou indo parar no TikTok. Muitas palavras apenas para dizer que enquanto sou anônima para a maioria de vocês, já não sou anônima para grande parte da minha família. Olá a todos! Sadia encontrou minha história no YouTube e a partir daí, virou uma bola de neve até que praticamente todos estivessem atualizados, inclusive o meu irmão.
Por isso, eu não atualizei por um tempo. O meu irmão criou uma conta e começou a ler os comentários. Ele se magoou profundamente com a maneira como estava sendo percebido, mas também aceitou. Desde então, ele tem feito terapia e participa de um grupo de apoio, além de ter ficado sóbrio. Ele e a esposa estão em terapia de casal e ele continua morando na casa dos nossos pais. Os nossos planos originais de férias para agosto foram adiados, tanto pelo que aconteceu comigo quanto por causa de um casamento na família. Vamos fazer a nossa viagem durante a semana do Dia de Ação de Graças, que já está quase chegando. Conversamos sobre a possibilidade de permitir que Mark fosse. Não precisei emitir minha opinião, porque ele simplesmente disse que não deveria ir, e não irá. Em vez disso, ele e o grupo de apoio dele farão um trabalho comunitário na nossa cidade. Um dos meus primos, que não poderá ir à viagem, vai ajudá-lo a cuidar da casa e também o apoiará na sobriedade. O meu irmão está sóbrio há 2 meses. Estamos muito orgulhosos do progresso dele. Mas a viagem é em um resort com um grande bar. Eu realmente não consegui encontrar outro hotel ou casa para alugar com a mudança repentina de datas, e Mark não quer lidar com o estresse de viajar, de administrar relações familiares que ainda estão sendo reconstruídas e ao mesmo tempo ser tentado pelo bar enorme. Ele também quer tentar novamente quando estiver sóbrio há 1 ano. Desculpem, estou divagando um pouco, mas estou tentando lembrar tudo desde a minha última publicação. Bibi está bem e em uma escola nova. Ela gosta bastante e já tem amigas, mas na verdade está completamente envolvida com clubes e atividades extracurriculares. Ela está muito empolgada com teatro agora e faz parte de um grupo de artes depois das aulas. Sinceramente, não sei como ela está conseguindo quase todas as notas máximas com tudo isso acontecendo, mas ela consegue. Acho que ajuda o fato de que se entrar no quadro de honra, ela pode escolher um jogo novo para o computador. Mas, se conseguir todas as notas máximas, ganha o pacote mais recente dos Sims. A família ainda está se recuperando. Foi muito drama e muito cansativo. Tem estado bastante tranquilo por um tempo, então todos estamos respirando um ar estranho agora, como aquele meme bobo da borboleta dizendo isso é paz, e não o do cachorrinho sentado no incêndio dizendo isso está bem. Se é que isso faz sentido. Mark e eu ainda estamos um pouco tensos. Bibi perdoou o tio tão rápido, mas eu tenho mais reservas. Ele está trabalhando para reconquistar a confiança, mas tivemos conversas longas, e ele sabe que isso é frágil. Ele também tem plena consciência de que, se recair, não terei piedade. Ele ainda não fica com nenhuma das crianças sem que um de nós, adultos, esteja presente. Tem estado genuinamente mais quieto e introspectivo. Falamos abertamente com a família como grupo, sobre como todos fomos feridos e estamos nos recuperando. Sobre como o estigma em torno da família não biológica precisa acabar. Família é família. Bibi não é menos minha filha, nem menos neta dos meus pais, simplesmente por causa das circunstâncias da chegada dela a nós. O mesmo vale para Mark. A menos que as coisas piorem muito, não acho que a minha saga pertença mais a este grupo. Vou manter a conta ativa por enquanto, porque encontrei grupos muito úteis que quero continuar lendo e aprendendo. Obrigada por me deixarem desabafar e por me ajudarem a manter, ainda que um fio da minha sanidade. Estou feliz em responder perguntas. Mas caso contrário, mantenham-se bem. Estou animada para umas férias muito necessárias. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.